Ok, muito bem. Então, cá estamos. Bem-vinda, Sónia Trindade. Bem-vinda aqui ao podcast Líderes Inspiradores. É um prazer ter-te também aqui. Para quem não sabe, a Sónia Trindade é a diretora de Recursos Humanos do Six Sense Douro Valley. Está certo, não é? Disse bem? Sim. Que é um hotel sui generis, não é? Um hotel diferente. Portanto, eu não diria que é um hotel, é uma experiência. Portanto, muito obrigado por estares aqui hoje. Não é? É sempre bom falarmos com alguém que tem um patamar de clientes muito acima da média. Okay. É verdade, eu agradeço o convite, Filipe. Muito obrigado pelo convite, pelo desafio também. Sim. Mas agradeço Estamos aqui a falar que os desafios são tão importantes na nossa vida, né? Que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e diga, vamos lá ver o que é que vai dar, não é? Mas é verdade. Como somos todos humanos, se falharmos também não tem problema nenhum, não é? Então, eu começo sempre com a minha pergunta, que é, como é que tu estás a ver a atualidade? Ou seja, tudo isto da pandemia, depois da guerra e depois do Covid, toda esta envolvência que nós estamos a ter, como é que tu vês isto a nível de, como pessoa, como ser humano? Como é que tu olhas para isto tudo? Com apreensão, sem apreciação, com uma oportunidade? Como é que tu vês isto? Eu vejo sempre como uma oportunidade, isto também tem a ver com a minha natureza, eu vejo sempre como uma oportunidade. É verdade que depois da pandemia, e o mundo não é o mesmo, nem vai voltar a ser o mesmo. Isto trouxe-nos novos desafios, e o pós-pandemia foi uma mudança grande, porque tivemos que nos adaptar. Acho que há muita gente que ainda está na fase de adaptação, não é? E a tentar perceber, afinal, o que é que aconteceu depois disto tudo. De um momento para o outro paramos, sem estarmos à espera, e depois vieram umas coisas atrás das outras. Apreensão, acho, nem ansiedade, acho que nunca trouxe sempre a questão do desafio, e estando a trabalhar com pessoas ainda mais, porque senti muito esta mudança nos comportamentos, nas atitudes, na forma como foi encarada esta paragem. Uhum. A primeira vez que paramos foi muito diferente da segunda vez. E acho que isto foi, sem dúvida, é assim que eu descrevo, é um desafio. Sim. O que é que tu sentiste mais nas tuas pessoas? O que é que achas qual foi, digamos aí, a turbulência maior? Primeiro foi a surpresa, ou seja, quando paramos foi esta surpresa, ninguém estava à espera, a expectativa em termos de indústria do ano 2020 era fantástica, e de um momento para o outro para tudo. Para tudo, sim. Para tudo, o que é isto, a surpresa, a expectativa, o que é que vai ser, o receio, aí sim, o receio pelas pessoas que nos são muito próximas. O receio também aqui, quando nesta ajustar, nós tínhamos acabado de contratar uma série de pessoas para este ano fantástico, e agora o que é que vamos fazer, como é que vamos adaptar, como é que de um momento para o outro, sem qualquer previsão, vamos enviar as pessoas para casa. O regresso foi muito gratificante, porque estava tudo muito emocionado, com vontade de voltar a mexer. E não senti o mesmo da segunda vez. Acho que da segunda vez que nós paramos, nós já tínhamos planeado parar, ou seja, não foi esta surpresa, íamos aproveitar, íamos fazer obras, íamos parar, mas o regresso foi muito difícil. As pessoas já não queriam regressar. Aquele entusiasmo todo do ano anterior, já não queriam regressar. E na hotelaria sentiu-se muito este abandono das pessoas que estavam na hotelaria, e foi esta a diferença que eu senti mais. A segunda vez foi difícil retomar. Agora sinto que aos poucos está a voltar. Diferente. Sim, o que eu senti foi, falando até com vários diretores de hotel, foi realmente esta dificuldade em ter pessoas para os seus hotéis. E no vosso caso, ainda por cima, com um posicionamento tão distinto, não é? Acabam por ter que ter aqui um patamar de pessoas até um bocadinho acima da média. E, portanto, como é que foi isso? Vocês conseguiram ter essas pessoas? Tiveram que as formar? Tiveram que ir buscar a outros hotéis? Como é que vocês fizeram para se livrar da coisa?
tivemos de fazer um bocadinho de tudo, é verdade, mas tivemos, o ano passado, tivemos uma entrada e saída muito grande. Uma insatisfação muito grande das pessoas a nível pessoal, não a nível profissional, mas a nível pessoal. Isto se calhar não é para mim, se calhar não, o trabalho já não é tão importante como era. Valorizo a minha vida pessoal, valorizo o meu tempo, valorizo outras coisas, isto é só um trabalho. E quando nós estamos no patamar em que está o Six Senses, o trabalho exige também muita dedicação, exige muita paixão, exige o estar muito ali focado no trabalho. Este ano as coisas estão muito mais estáveis, ou seja, acho que foi um período de mudança, estão mais estáveis, não são as mesmas, não temos o mesmo tipo de pessoas no mundo do trabalho e nós, como líderes, também temos que nos adaptar, não é? Temos que ouvir as pessoas, temos que sentir como é que elas estão, isso vai exigir de nós também uma mudança na liderança, não é? É que as pessoas já não estão habituadas não querem tanto, não querem fazer, não querem... Antigamente via-se o trabalho, não é? E punha-se a vida no trabalho. Agora as pessoas procuram ter uma vida e pôr o trabalho nessa vida, não é? Ou seja, houve aqui uma inversão e, ao fim e ao cabo, esta paragem fez com que as pessoas parassem, também elas fisicamente, para repensar as suas vidas e houve muitas que, efetivamente, fizeram essa... Será que eu tenho que andar sempre a trabalhar? Será que posso fazer aqui de forma diferente? Mas isto sim, mas é o que tu dizes, ou seja, há que depois reajustar e ser flexível, os líderes serem flexíveis para como é que eu posso, de alguma forma, fazer com que as pessoas gostem novamente de vir trabalhar, como é que criamos aqui algum sentimento de pertença, alguma coisa que os leve a vestir a camisola, como se costuma dizer, não é? Sim. Como é que vocês fizeram isso? Tem alguma coisa em especial ou não? Ou é... Não, eu acho que não há... Eu acho que não há Não há fórmula. Magia, não é? Não há nada disso. É verdade que eu costumo dizer sempre isto. Eu sou suspeita para falar, porque sou a responsável de recursos humanos. Mas acho que trabalhar num hotel como o nosso é muito gratificante, porque há efetivamente esta preocupação e este cuidado com as pessoas. Não é? E os recursos humanos também acabaram por mudar aqui, não é só toda esta parte burocrática, não é só processamento salarial, não é só contratação, acaba por não é só isto, são as pessoas. E isto... Como é que nós conseguimos ver isso? É sempre uma pergunta que vem, não é? Assim, dos recursos humanos, ou pelo menos eu quando olho para os recursos humanos como é que contratam baseado em quê, não é? Porque antigamente era muito no currículo, não é? No currículo e tal. Agora, provavelmente, é mais na parte emocional e da atitude, ou seja, como é que as pessoas emocionalmente estão ou não estáveis e atitude, ou seja, da ação, de fazer por aí fora. Não sei se estou correto. É mais nesses dois pilares agora? Em termos, obviamente, que contratar alguém naquilo que nós imaginamos não é fácil e não é o currículo diz aquilo e a pessoa vai desenvolver aquelas competências, não tem a ver com isto, até porque temos uma geração muito mais qualificada do que alguma vez tivemos. Eles já têm toda esta formação teórica, não têm prática, não é? Mas já viram o mundo, já viveram, já têm toda a formação, eles sabem tudo, têm acesso a tudo, a internet é um mundo fantástico. Exatamente. Que não existia há 20 anos atrás na forma como está hoje. Mas lança-nos aqui o desafio de quais são a parte dos valores das pessoas, não é? Como é que quais são os valores que elas têm, quais são os valores que elas apresentam, é isto que vai fazer a diferença. Porque a parte técnica nós vamos ensinando, eles querem crescer muito rápido, é verdade, hoje em dia é tudo muito rápido. É tipo telemóvel, não é? Ter em 2 segundos, senão a coisa já não funciona. É verdade, não há tempo. Mas os valores são de facto muito importantes. E uma das coisas que me leva muitas vezes, porque é que é esta pessoa e não é aquela, tem muito a ver pela motivação que ela vem. Porque é que ela quer trabalhar connosco. O que é que tem que ser o sexto? E tu aplicas aquela coisa das senhoras do sexto sentido, dizer, acho que é isso.
Eu costumo dizer que eu tenho muito este sexto sentido na questão pela postura, até porque sou suspeita, a minha formação de base é em psicologia. Isto leva logo aqui. Exatamente. Leva logo aqui à avaliação do comportamento das pessoas. Mas até isto mudou com a questão da parte das entrevistas online. É completamente diferente. Sim. As pessoas sentem-se mais à vontade, as pessoas online, não? Por um lado, sim, se calhar, não é? Sentem-se mais à vontade, mas nós também não conseguimos ter a mesma percepção de quando temos a pessoa à nossa frente. Porque não conseguimos ver a pessoa no seu todo. Não é? Conseguimos ver a cara, conseguimos ver a forma como... A linguagem não verbal, não é? E isto não conseguimos ter esta percepção. Como é que a pessoa chega, como é que a pessoa está, como é que a pessoa reage a todas estas situações. Esta é a parte menos positiva das entrevistas online, obviamente que sim, porque não há este contacto do olhar, isto acaba por ser importante. Mas também uso o meu sexto sentido, baseado em alguma experiência de vida, obviamente, mas temos que dar também a oportunidade às pessoas, porque quer seja o currículo, quer seja uma entrevista, não vai definir o percurso da pessoa efetivamente. É importante, quando ela chega, ser bem recebida, ter um bom onboarding, ter toda esta parte da cultura organizacional e dar-nos este tempo de acompanhamento muito de perto para perceber, vai conseguir chegar lá, leva o tempo que levar, mas vai conseguir chegar lá, ou então não é este o perfil que se vai adequar, não é isto que nós queremos para os nossos clientes, não é este tipo de serviço. Pronto, isto só conseguimos ver muitas vezes quando a pessoa chega, mas os valores dela, as motivações, são indicadores muito maiores hoje em dia do que é um currículo, não é? Exatamente. Por acaso, não sei se já viste, mas vi no outro dia já vi há um tempo, e às vezes até aplico em algumas formações, que é um vídeo da Heineken, de como eles contrataram uma pessoa para um setor dos eventos deles. E então lá está, era o que eles diziam, tu também disseste aqui, ou seja, o currículo, nível técnico, nível de CV mesmo, não é? Nível teórico, todos são muito idênticos. Então eles fizeram três armadilhas, para ver como é que as pessoas saíam daquilo. Então uma delas foi quando as pessoas chegaram, iam de mão dada, ou seja, o entrevistador pegava na mão das pessoas e ia pelo corredor fora com a mão dada. E logo aí houve alguns desconfortáveis. Outro foi, ele começou-se a sentir mal e desmaiou. Portanto, fingiu estar desmaiado para ver como é que eles reagiam. E o outro foi mesmo uma pessoa lá fora, houve tipo um sinal de incêndio, saíram todos para fora e tudo era encenado. Uns bombeiros assim segurando uma tela como se tivesse alguém a saltar lá de cima cá para baixo. E havia um espaço em branco, quem é que ia pegar na tela. Então, essas diferenças, eles conseguiram perceber que há uma diferença enorme entre, lá está, a parte da atitude emocionalmente estável. Por exemplo, quando um desmaiou, saiu logo pela porta fora. O outro ficou assim tipo barata tonta. E um abriu a gravata, tentou reanimá-lo por aí fora. Portanto, esta parte que eu acho que é tão importante e que ainda muitos recursos humanos não negligenciam um bocadinho, é como é que nós, enquanto recursos humanos, olhamos para as pessoas e como é que eu vou conseguir perceber se esta pessoa tem atitude e é emocionalmente estável, não é? Se calhar é o mais difícil, Sónia. Sem dúvida que é, mas é o mais importante, Filipe. Isto sem... Tens algum truque? Não. Assim, algum truque? Alguma pergunta assim chave que tu faças que... Ou não há assim nada. É na hora. É na hora e é muito na reação que a pessoa tem. Eu costumo dizer que não é o sexto sentido, não lhe chamo de sexto sentido, é também um bocado a experiência que tenho e é a questão de observar as pessoas e de observar pormenores. Não é tipo mentalista, também não é neste. Agora vamos ver como é que a pessoa se comporta. Eu adorava ver o mentalista, adorava ver. Também não é assim, não, também não tenho esse lado de deixa ver como é que a pessoa se comporta, mas é em pormenores muito pequenos, é ouvir muito aquilo que a pessoa está a dizer e aquilo que a pessoa não está a dizer. Isto às vezes é mais importante. Nas questões, eu não tenho, obviamente tenho
tenho um modelo que sigo em termos de entrevista, tenho pontos-chave que tenho que ir buscar, até também pela empresa que é e pela companhia. Há aqui alguns pontos que eu tenho que testar, mas é muito... A primeira pergunta que eu falo é sempre quem é o Filipe. Exatamente. E logo a forma como... Tipo a história, não é? A história da pessoa, de onde é que vem, não é? E por isso, logo a forma como quem é o Filipe se desenrola, vai buscar que pontos é que a pessoa dá alguma importância. E é muito nesta perspectiva e de perceber, vai encaixar, e há outro aspecto que também é importante, se a pessoa vai encaixar na equipa que eu tenho. Isto é muito importante, porque a pessoa pode até ter todo o potencial, mas que equipa é que eu tenho para absorver este novo elemento? Vai encaixar... É tal situação se a pessoa se encaixa na tarefa e não o contrário, não é? Às vezes temos a pessoa, queremos tipo pôr lá a tarefa e aquilo às vezes não funciona, tem que ser ao contrário, não é? Senão a coisa não vai funcionar. Não, o puzzle não fica preenchido, a peça vai falhar ali em algum momento, mas é muito aqui também. Também tenho que perceber, isto é, conhecer as pessoas que estão, e por isso é que acaba por ser muito importante o papel dos recursos humanos, não ser só toda esta parte mais administrativa e burocrática e legal e tudo isto, obviamente faz parte, mas é muito quem são as pessoas, quem são as equipas, quem são Acho que é crítico mesmo o vosso trabalho, porque eu costumo dizer que as fontes de valor de uma empresa é a cultura e as pessoas, não é? E além das pessoas, são as pessoas certas. Não é só as pessoas, é as pessoas certas. E, portanto, nós temos que ter isto muito bem equilibrado para depois podermos trabalhar realmente os benefícios de valor por aí afora para os nossos clientes. Mas se não tivermos isto muito bem alinhado, acabamos por ter, efetivamente, depois problemas. Vocês ainda, lá está, com um patamar mais alto, ainda mais isso tem que estar aflorado. No outro dia ouvi do Elon Musk ele a dizer, numa entrevista eu faço sempre uma pergunta, para perceber precisamente como é que funciona a pessoa. Então, qual é a pergunta? A pergunta é, conta-me um problema, um desafio que tu tiveste, o maior desafio que tu tiveste, como é que tu o resolveste? E depois, baseado nisso, ele percebe se a pessoa tem ou não aquela qualidade de atitude, emocionalmente, como é que ela reagiu àquela situação, o que é que ela fez, e o que ele diz é, se a pessoa contar os passinhos todos, contar os pormenores, aquilo é real, aquilo é verdade, aquilo aconteceu. Se a pessoa ficar pela rama, aquilo foi trabalhado. E então é uma pergunta interessante. Conta-me um problema que tu tiveste na vida, um desafio enorme que tu tiveste, como é que tu o resolveste? E a partir daí ele depois desenrola o resto da entrevista. Portanto, achei interessante. Sim, os processos de entrevista têm que ser muito contar a história. Não é? As perguntas não podem ser sim ou não. Tem que ser muito aquilo que eu quero que a pessoa desenvolva, ela tem que me contar a história. E aqui a forma como ela a conta, sem dúvida, faz toda a diferença. Isso. Boa. E tu como líder, Sónia, o que é que são para ti os pilares como líder? O que é que tu realmente dizes assim, não, na minha liderança eu tenho que ter isto tem que estar presente? O que é importante como líder? Falar de mim é sempre mais complicado, isso sem sombra de dúvidas, mas eu acho que tem muito a ver esta questão da liderança, tem muito a ver com a estratégia, a estratégia que eu vou definir para a equipa e como é que eu vou, o porquê de eu fazer A em vez de fazer B, não é? Porque é que eu tenho que fazer isto tem que estar muito claro. Tem que haver uma preocupação com as pessoas, tem que se ouvir o que as pessoas têm e tem que se dar valor ao que realmente tem valor. Okay. Seja, naquilo que as pessoas dizem, o que é que tem valor, o que é que agrega valor, e é muito neste sentido. Eu, na minha equipa, não é? Tenho uma equipa só de recursos humanos, mas eu costumo dizer que depois tenho 230 pessoas na minha equipa, porque todos eles fazem parte da minha equipa. Hoje em dia é muito difícil ouvi-los a todos. Sim, acredito. Então há este tempo, mas são muitos e eles precisam mesmo de atenção e precisam de... Muitas vezes é só falar por falar porque precisam desta atenção e nós temos que estar lá para eles. Mas é muito importante conhecer
a equipa, é muito importante definir esta estratégia, é muito importante para mim saber que eu preciso de elementos da minha equipa que tenham capacidades para colmatar também as minhas capacidades que são menos positivas, ou seja, não sou aqui nenhuma super mulher que consiga dominar todos os temas e fazer tudo, há coisas que é mais fácil. O que eu costumo também dizer e que acho que é importante é eu não preciso saber tudo, eu não preciso saber tudo, mas tenho que estar aberta a perceber o que é que pode ser melhor para a organização. Isto é o mais importante. Não é o que é melhor para mim, não é o que é melhor para o Filipe, não é o que é melhor para o João ou para a Maria, mas o que é melhor para a organização. Como um todo, não é? Nós entramos nesta questão de o que é melhor para a organização, qual é a nossa estratégia, qual é o caminho que vamos seguir. Isto faz com que a liderança seja mais eficaz. Não há fórmulas certas, toda a gente fala de liderança, mas mergulhar nela, efetivamente, um bom líder ou um mau líder, ou estas questões todas, eu acho que é muito importante quando se está a liderar uma equipa, ouvi-los, mas ter bem definido que vamos para ali e que o nosso caminho é aquilo. Pronto, sem nos desviarmos, mas acaba por ser estas questões. Claro, podia estar aqui a falar muito tempo. Mas leva-nos até àquela coisa do tal propósito, não é? Que eu acho que qualquer organização, se não tiver um propósito, tiver só a trabalhar para ganhar dinheiro, não sei se ela será uma boa organização, não é? Acho que tem que haver aqui o tal propósito, o porquê de ter nascido. E provavelmente vocês têm esse, não é? O propósito de terem nascido. Sim. E eu acho que esta questão do propósito, e nós devemos andar à procura dele, porque se o descobrimos e achamos o meu propósito de vida é este, já o fiz, acabou aqui, sim. Acabo por não andar para a frente, mas acaba por ser, obviamente, que e para mim é um privilégio trabalhar numa empresa que tem como base os valores da sustentabilidade ou os valores do bem-estar, em que tem como um dos nossos valores a empatia, não é? Isto acaba por ser muito importante hoje em dia. A empatia é um pilar fundamental para nós podermos trabalhar com pessoas. Isto é muito importante. Quando eu falo na cultura organizacional, falo sempre com um brilho nos olhos, não é? Quando eu falo do hotel, é sempre o melhor dos melhores e com esta questão toda, e falando na parte de recursos humanos, ainda com mais brilho nos olhos de eu efetivamente preocupo-me com as minhas pessoas e agrego valor. E és uma pessoa mais racional ou mais emocional? Eu não consigo dizer sou mais emocional, eu sou uma pessoa de muitas emoções. És mais impulsiva ou mais reflexiva? Sou reflexiva, acabo por penso muito, sou uma pessoa de muitas emoções, sou daquelas pessoas que se nota logo se está bem, se está mal. Vem primeiro a emoção quando falas com alguém ou vem primeiro a razão? Primeiro vem a razão. Acho que quando estou a nível pessoal sou muito mais emocional do que a nível profissional, obviamente, porque sou uma pessoa de emoções. Mas quando estou a gerir alguma situação é sempre de uma forma racional. Há situações muito complicadas que nós temos que gerir no dia-a-dia e eu tenho que pensar sempre de uma forma racional. Não interessa, obviamente que tenho que ter esta empatia pelo que a pessoa está a sentir, mas tenho que pensar que estou a desempenhar uma função, não sou a Sónia, não é? Mas sou a diretora de recursos humanos e tenho que pensar no melhor para a organização, pensando também, obviamente, na pessoa, mas acaba por ser e aí sou racional. Por isso é que para mim é muito difícil responder esta questão do emocional e do racional, porque giro as situações de forma racional, penso nelas, pondero antes de falar, antes de ver, mas depois sou
muito facilmente, eu costumo dizer que sou capaz de chorar a ver o reclame na televisão, por isso esta é a parte mais emocional, mas a nível profissional a razão tem que estar e tem que estar no o que é que qual é o nosso caminho, qual é o bem da organização, qual é o bem comum, não é? Isto é o importante e aqui já... Tens isso como visão, tens isso como pilar, o bem comum. E a partir daí, tudo o que saia disso acabas por pôr um ponto de interrogação. Não é? Claro. Falaste em uma coisa importante que é a parte da desmotivação das pessoas. Não é? Ao fim e ao cabo, aqui esta oscilar emocional que as pessoas têm atualmente, até fruto, lá está, toda esta incerteza. Quando a pessoa, lá está, 230 pessoas, com certeza há pessoas que recorrem a vocês porque estou desmotivada, estou triste, estou cansado. Como é que vocês lidam com isso? Com empatia, com certeza, não é? Claro. Mas tem alguma fórmula ou não? Ou é mediante a pessoa? É muito mediante a pessoa. Os problemas são sempre os mesmos, conflitos entre colegas ou não? Ou são coisas completamente diferentes? Não, é assim, eu não acho que sejam coisas diferentes ou coisas comuns, não tem a ver com isto. Eu tenho sempre esta questão de que se a pessoa está a sentir, para ela é muito importante, esta é a questão da empatia. O que para mim, que estou de fora e que consigo ver de forma racional porque não estou envolvida, tenho que ter sempre por base que para a pessoa é efetivamente um problema grande. Esta questão da motivação é uma questão muito abrangente, mas não é estalar os dedos e vamos motivar as pessoas, não é darmos um doce e aquilo fica logo motivado, não. A motivação também é muito nossa. Nós também temos que ter o nosso propósito, nós temos que saber o que é que nós queremos. E é isto que nos vai motivar. E há dias em que vai tudo correr bem e o sol brilha lá fora, e há dias em que as coisas não correm tão bem. Isto é igual para toda a gente, isto é comum, não há aqui ninguém que está sempre bem, nem ninguém que está sempre mal. O que eu costumo fazer, aqui eu uso muito a psicologia, obviamente que sim, mas acaba por ser muito a questão de desconstruir a emoção que a pessoa tem, não é? Para ela tentar perceber e tentar passar a emoção a uma imagem, não é? Porque a emoção não tem uma imagem, mas em coisas muito, muito comuns. E que a pessoa eventualmente consiga controlar, não é? Que a pessoa consiga ver o fundo do túnel, que às vezes a pessoa não está a ver qualquer motivo, essa desconstrução se calhar ajuda a ver o caminho. Boa, também acho que é por aí, não é? A gente entra nestes loops às vezes emocionais precisamente porque perdemos aqui o fio à meada. Às vezes quem vem de fora acaba por contribuir a ajudar. Boa, acho que sim, fantástico. E o que é que tira do sério? O que é que me tira do sério? A desorganização é uma coisa que... A desordem é uma coisa que me tira muito do sério, mas isto é uma questão muito pessoal. Acho que é aquilo que me tira mais do sério quando as coisas não estão desorganizadas e desorientadas e perdidas. A nível profissional é difícil tirarem do sério, porque esta questão racional está ali presente, é difícil tirarem do sério. Penso também muito antes de falar, quando tenho alguma situação para resolver, como é que eu vou abordar. Também vou conhecendo as pessoas e faço questão de continuar a conhecer as pessoas, embora elas vão aumentando muito, faço esta questão de conhecer as pessoas, faço questão de tratá-las pelo nome, quando passo no corredor, e eles ficam muito admirados agora, há uns tempos me disseram, mas como é que sabe o nome de toda a gente? É importante, porque isto cria, de alguma forma, sou eu, e não sou mais um número. Isto acaba por ser importante, mas acho que aquilo que me tira mesmo do sério é a desordem, é o caos, é isto de tentar, se calhar, ver se as coisas estão a fugir do controle. Não gosto de me sentir aqui muito, muito perdida. Exatamente. Não gostas de sentir ou não teres o controle das coisas. Acaba por isso ser algo que te estabiliza. Pronto.
Acontece. Às vezes não é fácil, mas pronto, mas vou controlando. Boa. Deixa cá ver o que é que eu tenho aqui mais para te fazer, perguntas. Qual foi aquela pessoa que te mais inspirou? Tens alguma pessoa que te inspirou mais ou não? No teu percurso de vida? No meu percurso de vida, essa... Às vezes há sempre aquela pessoa, ou aquelas pessoas, não quer dizer que seja um, que, sei lá, às vezes uma frase, não é? Uma frase que dizem, uma coisa que... Tenho várias. Eu tenho várias pessoas que foram passadas ao longo da vida. Eu não consigo escolher só uma pessoa, porque acho que tive tantas pessoas, passaram tantas pessoas na minha vida que fui buscar um bocadinho de cada uma delas. A minha entrada na hotelaria foi, se calhar, por acaso. Foi, se calhar, não, foi mesmo por acaso. Ou seja, foi, e tal, há aqui uma vaga, queres vir? Vamos lá, e deve ser fácil. Pronto, como eu costumo dizer, ainda era nova e vamos lá e vamos ver o que é. E nessa altura, se calhar, o primeiro diretor, que era o administrador do hotel, em que eu não percebia nada de hotelaria, deu-me uma oportunidade muito grande de eu aprender por mim. Acabei por aprender por mim, não é? Mas deu-me esta oportunidade e esta confiança que me fez ir à procura e que me ajudou a fazer o que eu sou hoje e a crescer, mas tive efetivamente, acho que com muitas pessoas que passaram. Eu estou, apesar de estar no mesmo edifício há alguns anos, passei por sítios diferentes, por gestões diferentes, por conceitos diferentes, e isto acaba por fazer diferença. Tive a oportunidade de viajar e de conhecer o mundo e culturas diferentes, também a nível profissional, o que é muito agregador. E pegando nisso, Sónia, ou seja, pegando nessa tua vivência, qual foi aquele líder que efetivamente te inspirou mais e aquele que te inspirou menos? Quais são as grandes diferenças que tu detectaste num e no outro? Em termos de lideranças que eu tenho, obviamente que esta entrada fica sempre para sempre, porque foi esta questão do vou arriscar. Eu lembro-me de uma situação em que, Sónia, a sério, isto não vai ser possível. E eu, tenho que confiar no meu sexto sentido que isto vai dar certo, e deu. Mas pronto. Se calhar aquilo que menos me inspira é a autoridade. A autoridade. Sim, aquele líder autoritário, eu é que sei, eu é que quero fazer, isto é aquilo que menos me... Ao cabo, inibe a pessoa de ser ela, não é? Criar ali um clima de medo, um clima de... Um clima de medo, isso se calhar foi talvez aquelas situações que eu vivenciei e que vi também outro tipo de lideranças, não tanto sobre... não tanto líder direto, mas a liderar outras equipas. Por isso esta questão da autoridade e do eu é que sei, isto é que está certo, não. Estou numa fase que eu acho muito interessante da minha vida, porque estou também aqui numa fase de crescimento e de suporte também muito mais próximo do que alguma vez tive agora ao diretor que tenho agora. Acho que é muito interessante, foi algo diferente. Acho que estamos os dois a fazer o caminho aqui lado a lado, e isto é muito gratificante e é muito interessante neste crescimento, sem sombra de dúvidas. Tenho aqui também por acaso, acho que este último ano da minha vida é afortunado em termos de inspirações. Pronto, acho que sim. Bom. Acho que tenho aqui também um suporte, um apoio muito grande a nível profissional, que tem sido fantástico para mim, para ver isto, que eu agradeço sempre muito nesta questão deste crescimento mesmo. Acho que é uma fase diferente neste pós-pandemia, por isso é que eu não consigo definir aqui quem é que me inspirou.
mas todo este caminho que é feito e todo este é sempre para mim inspirador, o conseguir fazer melhor, o conseguir fazer mais, o conseguir fazer de forma diferente, o conseguir inspirar as pessoas. Este é o meu objetivo, o meu propósito. Talvez seja este, ainda não descobri, ainda estou neste caminho, mas inspirar as pessoas acho que também é importante. Eu costumo dizer que o nosso propósito está muito no nosso projeto, ou seja, se nós formos olhar aquilo que a gente fez bem e menos bem ao longo da nossa vida, provavelmente o nosso propósito está por ali. Agora, se calhar também pode ser um propósito em construção, pode ser, não temos que gostar só de uma coisa, temos que gostar de várias coisas, enfim. É sempre um ponto de interrogação para falar sobre isto, porque pode ter aqui várias nuances. Mas eu agora lembrei-me de um colega da universidade, que ele agora é diretor-geral de uma empresa, e ele disse-me que eu tinha tido impacto nele numa coisa muito engraçada. Foi, quando íamos para a universidade, estava uma rapariga agachada a chorar em frente ao pé do carro, ao pé da universidade. E eu agachei-me ao pé dela e eu disse, ok, eu sei, foi o teu pai que faleceu, mas não te preocupes, se tu continuares assim, também não o deixas descansar. Se tu continuares assim, não lhe dás paz. Portanto, aceita isso, podes até vivenciar isso, mas aceita isso como algo superior a ti. Portanto, o que eu vou pedir é levanta e caminha, vai à tua vida. E ela efetivamente parou de chorar, agradeceu-me e caminhou. E ele diz que isso teve um impacto nele, que tudo na vida ele leva em consideração aquele episódio. Portanto, é giro que às vezes a gente, sem saber, e ele disse-me isto há relativamente pouco tempo, uma pessoa sem saber está a ter impacto no outro, não é? É engraçado. É verdade. Às vezes são pequenas coisas que ficam, não é? E a experiência do cliente nos hotéis, no vosso hotel, também tem esse impacto, porque pequenas coisas podem efetivamente dar uma opinião boa ou má com pequenas coisas que se possam passar, não é? Boa. Outra pergunta também que às vezes é, qual foi o teu maior murro no estômago? Né? Como se costuma dizer. Qual foi aquele... Basta um murro no estômago e aquilo doeu, não é? Aquilo doeu. Não te lembras? Ou foram vários? Não, eu levo sempre como experiência, não tenho... Eu costumo dizer, depois vou-me esquecendo também um bocado das situações. É para não atrapalhar. Olho sempre também para o lado mais positivo e vejo sempre como aprendizagem. E acho que a vida pessoal nos dá mais murros do que a vida profissional, não é? Porque é onde nós também emocionalmente estamos mais expostos. E acho que isto é que são os verdadeiros desafios da vida, os verdadeiros murros vêm muito no âmbito pessoal. Por isso, quando transporto isto para a parte profissional, já vivi aqui algumas situações desafiantes, situações complicadas, situações em que tive que ir buscar forças, não sei muito bem onde, situações que achei até muito injustas, mas não é aquele verdadeiro murro no estômago que não tem volta a dar, isto não tem, não. Eu acho que eu facilmente consigo ir ao fundo, mas já cheguei, já toca a subir. E facilmente conseguir reerguer e avançar. É esta questão, levantar e continuar a andar. Isto acaba por ser o que acontece mais. Por isso, em termos profissionais, não tenho assim nenhum murro no estômago, porque penso sempre, há coisas mais importantes. Uma frase que eu gosto que não é o que te acontece, é o significado que tu dás àquilo que te acontece. Sim. Eu acho que faz toda a diferença. Se nós tivermos este mindset, acaba por tudo o que chega, qual é o significado que queres dar àquilo que te chega? Porque chegou a ti por alguma razão, mas chegou também a ti através de um padrão de alguém, ou seja, de um sistema de alguém, com filtros, com tudo isso, portanto chegou a ti por alguma razão. Como é que tu agora queres que significado que queres dar àquilo que te acontece? E às vezes estamos a dar o significado que a outra pessoa acha que nós devemos ter, e às vezes não é o correto, não é o mais saudável, não é? Isso é verdade. Por isso é a forma como encaramos. Exatamente.
Alguma frase assim que te inspire, que tu tragas contigo, alguma palavra, alguma frase que eventualmente tenhas para ti? Eu acho que a palavra resiliência, para mim, é uma palavra muito importante. Uhum. Esta questão, e acho que hoje em dia também é muito isto que falta. Eu acho que as pessoas também desistem facilmente aos primeiros obstáculos, por isso a resiliência acaba por ser também muito importante. A nível pessoal, é muito o valor que as pequenas coisas têm. Isto acaba por ser aquela coisa muito pequenina que tem um significado muito grande e que ficou ali por algum motivo. Pronto, isto mais a nível pessoal, emocional, é muito aqui o valor dos pequenos nadas e dos momentos, acaba por ser muito isto. A nível profissional, é sem dúvida a resiliência. Boa, boa. Eu tenho uma frase que gosto bastante, que é: onde focas a tua atenção, para aí flui a tua energia. Ou seja, não estás a colocar a tua intenção, estás a colocar a tua energia. Toma atenção onde é que estás a focar, não é? Acho que é super importante. Eu gosto imenso desta frase. Porque... para terminar, que frase, que palavras, o que é que tu gostavas de deixar aos futuros líderes, àqueles líderes, não é, que estão a começar e dizer: pá, deixa esta frase, deixa esta palavra, deixa este conselho? Eu, se calhar, gosto mais de chamar conselho, pronto, embora só se dá a quem os pede, é verdade, mas é muito nesta questão de... A liderança não tem um formato específico, nem tem uma regra que tem que ser seguida. Pronto, é muito importante perceber qual é o contexto, é muito importante perceber quem são as pessoas, é muito importante ouvir as pessoas, e a humildade é um valor extremamente importante. Eu saber que fiz um grande caminho nestes anos de vida, de crescimento pessoal e profissional, mas que tenho outro tanto para fazer, e que tenho a humildade de dizer: eu não sei fazer isto, eu quero aprender, isto acaba por ser muito, muito importante. Eu acho que este é um valor muito grande, a humildade de eu saber que não sei tudo. Sim, e que todos, e com essa humildade, estou disponível para aprender, todos, Sim. Estou disponível para... Sim. Okay. Sim. Sónia, terminámos. Muito obrigado por este bocadinho. Obrigada eu. Sim. Para não desligares, para só desligar aqui, e a gente já fala um bocadinho. Está bem? Obrigada, Filipe. Obrigada. Obrigado.